Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez prontos para continuar aqui nossa meditação. É muito bom ter você como companhia diária e como meu colaborador, minha colaboradora. Quando você toma esse vídeo e leva para outras pessoas, me ajudando assim a pregar o Evangelho. Obrigado, viu? Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição nos fortalece, isso é importante. E ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Sua interação conosco aqui nos ajuda, acredite. Um canal forte é promovido pelo próprio YouTube para outras pessoas e assim o evangelho que é pregado. Vamos ao tema de hoje, o testemunho de Nicodemos. Agora quem sobe ao palco para testemunhar acerca de Cristo é Nicodemos. Nicodemos era um membro abastado ali do Sinédrio. Sinédrio era onde se julgava as causas religiosas do povo. Um membro do Sinédrio era alguém muito respeitado, muito bem conhecedor das Escrituras, que ensinava as Escrituras para as demais pessoas. Então esse era Nicodemos. Diz a Bíblia que Nicodemos tinha muita curiosidade de saber quem era Jesus. Ele havia ouvido falar sobre os milagres, os sinais que Jesus havia feito, e aí ele foi ter com Jesus. E diz a Bíblia que no horário impróprio para isso, né? Verso 1 do capítulo 3 em diante diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí, olha que interessante. Claro que os sinais eram uma clara evidência de quem era Jesus. Porém, Nicodemos, ele admitia os sinais, mas ele não fazia ali o link dos sinais com a verdade de que Jesus era o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Ele somente declarou que os sinais eram uma credencial da aprovação de Deus sobre o ministério de Cristo. Ou seja, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Interessante, né? Nicodemos era um assíduo estudante das Escrituras. Ele tinha acesso aos rolos e ele ensinava as pessoas. E, no entanto, não reconheceu em Cristo, não nesse momento, quem ele era. Mas nós precisamos dar um crédito para Nicodemos, porque ele buscou, ele foi ter com Jesus com o coração cheio de dúvida, a fim de perguntar diretamente na fonte, né, de Jesus, para ter certeza de que, de fato, ele era alguém muito especial. Aí o Senhor Jesus, de maneira abrupta, interrompe que Nicodemos está dizendo e diz: a isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não nascer de novo? Como assim não nascer de novo? Nicodemos, eu sei por que você veio aqui, Nicodemos. Você está movido de curiosidade e você não pode negar as evidências desses sinais que eu realizo. Mas eu quero dizer a você que você é um mestre em Israel, você ensina as pessoas sobre Deus, você quer levar as pessoas para o reino de Deus, mas eu te garanto, se você não se converter, se você não tiver uma nova experiência religiosa, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Esse mesmo reino que você prega e ensina para as pessoas. Isso despertou uma reação de Nicodemos. Mas, Senhor, como um homem velho pode nascer segunda vez? É porventura possível entrar no ventre materno e renascer? Aí o verso 5, Jesus diz claramente: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí, para deixar bem claro, ele continua: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E aí acudiu Jesus. Olha que Jesus disse: tu és mestre de Israel, não compreende essas coisas? Olha que repreensão, né?
Você vê que foi ali alguém importante, um membro da alta sociedade judaica, diz a Bíblia que um dos principais dos judeus, mas acima dele estava Jesus. E Jesus era muito mais importante do que Nicodemos. Então Jesus tinha autoridade para repreendê-lo. Tu és mestre e não compreende essas coisas, Nicodemos? Como assim? E aí o Senhor Jesus diz, né? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceiteis o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes? Como creais se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E aí ele vai construindo aí essa argumentação, para que Nicodemos pudesse entender de que na frente dele não estava somente um mestre vindo da parte de Deus, estava o próprio Deus em pessoa. O Messias tão aguardado e tão esperado para a nação de Israel, né? Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa para você, Nicodemos. A nacionalidade não é garantia de salvação. Você é um judeu, você é um israelita, você é membro do Sinédrio, você faz parte da alta cúpula do judaísmo, mas isso não é garantia nenhuma. Querido amigo, querida amiga, você que nasceu na igreja, isso não é garantia de salvação. Um dia eu falei para meu filho, falei assim, filho, eu estava em um programa espiritual, nós estávamos num local em meio à natureza, estava lendo um livro e orando constantemente, e aí naquele momento eu peguei o telefone, liguei para meu filho que estava no colégio no Rio de Janeiro, e falei assim, meu filho, até agora você tem vivido a fé do seu pai e eu estou orando para que você tenha a sua própria fé em Deus, sua própria experiência em Deus. Nasceu na igreja, meu filho, filho de pastor. Isso não quer dizer nada em termos de salvação. Ele próprio precisa ter a sua própria experiência com Deus e você e eu também. Nós precisamos nos encontrar com Cristo, nós precisamos ter a nossa intimidade com Ele, a nossa amizade, fazer de Jesus o nosso amigo, aquele que nós podemos confessar os nossos pecados, o nosso Salvador, porque do contrário, estar sentado nos bancos da igreja não pode nos dar muitos benefícios, a não ser que nós deixemos que a influência da igreja pregada ali possa nos moldar o caráter e nos levar a Cristo, somente dessa maneira, né? Bom, mais tarde, depois dessa experiência, claro que ele se convenceu. Ele, Nicodemos, não foi um discípulo imediato de Cristo, não deixou o sinédrio, não se declarou como um discípulo de Cristo, porque ele tinha uma posição muito elevada. Mas mais tarde, quando Jesus morreu, olha o que aconteceu. Lá no capítulo 19 de João, e no versículo, deixa eu ver, 39, nos diz assim, ó. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Jesus tinha morrido na cruz do Calvário. Foi lá José de Arimateia pedir o corpo de Cristo para Pilatos. Pilatos concedeu. E quem ajudou a embalsamar o corpo de Cristo? Exatamente Nicodemos. Esse homem que era um abastado, um homem que tinha muitas posses, era rico, depois que Jesus morreu, não teve dúvida alguma de que Jesus era o Messias, e aí ele deixou tudo e começou a seguir a Jesus e gastou toda a sua fortuna para promover a causa do Mestre. Porque a influência de Cristo foi vencedora na vida de Nicodemos. E aí, querido, você precisa também nascer de novo? Acho que todos os dias nós precisamos, né? Todos os dias nós precisamos ter uma nova experiência, uma nova conversão. Eu oro para que Deus me dê isso todos os dias, para que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem, para que hoje eu tenha mais experiências com Cristo, mais profundas e significativas do que eu fui
na semana passada, do que eu tive na semana passada, não tive nesses dias anteriores. Eu acho que esse é o segredo, viu? Todos os dias, nasça de novo. Vamos orar? Senhor, nos ajude a nascer de novo no Teu reino. Habite em nosso coração, Jesus, e transforma aquilo que deve ser transformado. Tire nosso preconceito. Tire aquilo que nos impeça de ter uma experiência única, profunda, verdadeira contigo. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada espiritual. Aproveite bem o seu dia.